Olá, vamos começar a nossa prática. Nós vamos fazer uma prática hoje mais restaurativa, uma prática mais tranquila. Eu vou sempre manter dessa forma, às terças-feiras uma prática um pouco mais intensa e às quintas uma prática mais restaurativa com maior foco, com foco maior no final em respiração e meditação, tá? Então vamos começar. Vamos manter as pernas cruzadas. Você pode sentar do jeito que você quiser, com as pernas cruzadas. Pode ser dessa forma como estou. Pode ser com um pé na frente do outro. Pode ser também embaixo, né? Como você preferir. Feche um pouquinho os olhos. Vem se observando, se percebendo. Essa autoobservação é muito importante para a prática do yoga, para o seu dia a dia, para a sua consciência corporal, consciência respiratória e pelo respeito também de escutarmos o corpo diariamente e entendermos as suas necessidades. Traga as mãos unidas no centro do peito. Reafirme o teu propósito, faça o teu propósito. Então, uma inspiração profunda, vamos cantar o Om 3 vezes. Apoie as mãos nas pernas. Vou soltar um pouquinho a cabeça para frente e para trás. No centro, virar a cabeça de um lado para o outro. No centro, a orelha vai tombar de um lado para o outro. No centro, a gente vai entrelaçar os dedos e a gente vai fazer um movimento junto com as mãos, com os braços e a respiração. Então, projeta a palma da mão lá para frente e arqueia a coluna lá para trás. Traz o umbigo para dentro, o umbigo para cima, né? Ou a pelvis para cima. Palma da mão para frente, arqueia toda a coluna lá atrás. Trouxe o queixo para o peito. Fica um pouquinho. Inspirando, a gente vai desentraçar os dedos, abrir o centro do peito à frente, girar os isquios para trás e olhar para o teto. Solta o ar, entrelaça os dedos, palma da mão para frente, deixa o braço na linha do teu ombro, arqueia a coluna. Inspirando, desentrelaça os dedos, gira os isquios para trás, abre o peito à frente e olha para o teto. Continua no tempo da sua respiração, né? O movimento no tempo da sua respiração. Exala lá para trás. Inspire, ele vem abrindo.
Mais 2 vezes. A última vez. A gente vai finalizar depois que inspirar. Volta no centro. Você vai posicionar o seu tapete pertinho da parede, então encoste ele com a ponta, né, na parede, não atrás. Atrás meu inclusive está livre, mas para mim é mais por conta da câmera, mas vocês podem ficar no meio do teu quarto, no meio da sala, né, desde que a ponta do teu tapete fique encostada na parede. Nós vamos para a parede e encostar as costas. Planta dos pés unidas. Tenta trazer a planta do pé o máximo que você puder perto de você. Que fique confortável aí para o teu quadril. Cresce as costas e vai encostar atrás da cabeça, o alto aqui dos ombros. A lombar normalmente sai um pouquinho, tá tudo bem, não é para encostar a lombar e fazer uma retroversão do quadril, não. Desde que o sacro continue encostado na parede. Então, o que precisa encostar? Sacro, região torácica e a cabeça. Cervical não e lombar também não. Fica um pouquinho aqui, tentando manter essa abertura dos ombros, inclusive, né? Como se eu quisesse girar os ombros para trás. Palma das mãos para cima, a gente vai encostar o polegar na parede. E a gente vai subir o braço. Tenta manter o polegar encostado na parede, palma das mãos para dentro, como se a mão tivesse dessa forma, né? Palma das mãos para dentro, braços ao lado das orelhas e o polegar encostado na parede, como se fosse um L, né? Tenta manter os cotovelos estendidos, mantenha o relaxamento aqui da região do quadril. Só mais uma respiração. Desce os braços, segura no teu pé. A gente vai desencostar a cabeça e o tórax. O saco precisa permanecer encostado, porque a gente vai empurrar, como se estivesse empurrando a parede lá atrás. Então, se você for um pouquinho para frente e o saco saiu da parede, você tenta ir um pouquinho mais para encostar bem o saco. Se estiver sentindo a região coxofemoral, leva até um pouquinho mais para frente que ele dá uma aliviada, né? A gente vai manter essa consciência de encosto do quadril lá na parede e ir um pouquinho para frente. Imagina que você está empurrando a parede lá para trás para poder vir um pouquinho mais para frente. Se a coluna começar a arredondar, é hora de parar. Então, para um pouquinho antes. Apoia as mãos no chão, se quiser apoiar a mão na perna também, né? E deixa o corpo ir cedendo. Mantenha o contato do sacro na parede, empurra a parede com o sacro, abre o centro do peito à frente e deixa a abertura do quadril acontecer, soltando. A última respiração. Volte. Desfaz. Estende e solta um pouquinho.
O mesmo posicionamento da perna, pés unidos, só que agora a gente vai sair cerca de 1 palmo de mão da parede. Então, desencosta da parede, mais ou menos 1 palmo aqui atrás, não precisa muito. E a gente vai tentar fazer a mesma abertura. Encosta o polegar na parede, mantenha aqui a abertura, se precisar leva o pé mais para frente, tá tudo certo, não importa enquanto o pé vem, o importante é a gente manter a sustentação da coluna em crescimento. E vamos subir. A minha mão desencosta da parede, mas se a sua mão não desencostar, tenta sustentar essa abertura do peito. Se sente muita dor no ombro, flexiona um pouquinho o cotovelo e leva a mão. A mesma posição da mão, como se fosse um L e o polegar querendo encostar lá atrás. Depende muito da abertura do teu ombro. O meu ombro me faz desencostar, mas eu continuo com a minha ação de querer levar as mãos para trás. Mantenha a respiração, continua. Desfaz. Leva os pés um pouco mais lá para frente, mesmo desencostado lá atrás, lembra da mesma ação do quadril, vai girando os isquios lá para trás e agora sim, arredonda a coluna para frente. Volte empilhando as vértebras. Estende as pernas, solta um pouquinho. E a gente vai fazer a postura do cachorro olhando para baixo com os calcanhares na parede. Então, passe os pés para trás, coloca as mãos aqui na postura do gato. O calcanhar vai encostar a parede. Então, os meus dedos vão ficar no tapete, virados, e o calcanhar vai encostar na parede. Deixa as mãos um pouco mais para frente. Então, postura do gato, a mão levemente mais para frente. A gente vai tirar o joelho do chão, encostar o calcanhar e levar como se os meus isquios estivessem indo para a parede. Se aqui é muito para você, você pode dobrar o joelho e abrir mais ainda o peito na direção ali dos joelhos. Se precisar, você pode até levar a mão levemente mais para frente e fazer a mesma ação, tá? Então vai depender muito aí do teu corpo. Calcanhares na parede, os joelhos podem ficar flexionados, tá tudo bem. E o peito aqui entre os braços. Relaxa o pescoço. A última respiração. Voltou, joelhos no chão, senta no calcanhar, testa no chão. Pode ser a testa nas mãos também, se você preferir. E volta, empilhando as vértebras. Vamos virar de frente para a parede. Estender perna direita para trás, perna esquerda para trás e a perna direita que fica para frente, o joelho na direção lá da parede. A gente vai deixar o quanto mais próximo para você, vai depender muito do tamanho do teu corpo, né? Muito longe, vai depender se você sobe pouco. Se você sobe pouco, longe, pode ser interessante para o teu corpo. Se você já sobe um pouquinho mais, você pode experimentar chegar um pouquinho mais perto da parede
apoiar as mãos e abrir. Então, vai depender muito da tua abertura. Calcanhar levemente perto aqui da região dos teus isquios, para você não perder o equilíbrio. Perna esquerda na mesma direção do pé, apoia a mão na parede e abriu. Procura manter essa ação de abertura do centro do peito, recolhe a região do abdômen. Se o teu corpo permite também, agora depois de 3 ou 4 respirações, você pode estender os braços lá para cima. Ou ficar aqui. Quem está sentindo um pouquinho a lombar, pode aliviar com a testa na parede também, né? Pode ficar aqui que é um pouquinho mais leve. Para quem está tranquilo aqui, pode inclusive ficar com a ponta dos dedos e abrir um pouquinho mais. Volta. Volta para o gato na parede. Então, gira de volta para a parede, apoia as mãos, calcanhar na parede e volta para o gato. Desculpe, para o cachorro olhando para baixo. Volta, joelhos no chão, senta nos calcanhares, testa no chão ou a testa nas mãos. Volte empilhando as vértebras. E a gente vai fazer para o outro lado. Então, volte de frente para a parede. Capotaça na postura do pombo. Chega o próximo que for bom para você. Agora é a perna direita que vai se estender lá atrás. Estendeu a perna direita. Calcanhar esquerdo, perto aqui da região dos isquios, né? E a perna direita um pouquinho para dentro, para te ajudar no equilíbrio. O quanto você vai afastar da parede é o quanto o teu corpo permite. Mãos na parede, você pode inclusive começar aqui um pouquinho mais suave. Fazer 3 respirações aqui. Se o corpo permitiu, mão na parede, abre um pouquinho, deixa a perna de trás ir se escorregando, não deixa o quadril cair para o lado esquerdo, quadril de frente para a parede. Se você quiser estender o braço lá para cima, pode inclusive voltar um pouquinho para a parede, né? Para quem está sentindo muitas costas, pode priorizar a abertura do peito. Para quem está tranquilo aqui para as costas, ponta dos dedos da mão na parede e abre um pouquinho mais. Imagina que você está projetando o externo. Imagina que você está querendo se afastar da parede, né? Volte. Vai voltar para o cachorro olhando para baixo, com os pés na parede novamente. Voltou, apoia a mão, gira os dedos do pé, tirou o joelho do chão, calcanhar na parede e abre o peito entre os braços. Voltou, joelhos no chão,
Senta nos calcanhares, pode ser o braço para frente, mas pode ser a mão embaixo da testa também, como você preferir. Volte empilhando as vértebras. A gente vai colocar pés para frente. Encostar novamente o sacro lá na parede. Deixar as pernas levemente afastadas. Calcanhares no chão e a ponta dos pés para cima. Nós vamos segurar aqui na pontinha dos dedos por cima e abrir o ombro sem arredondar as costas para trás, né? Então, esse contato do sacro com a parede vai ser super importante. Então, imagina que você está empurrando a parede para trás. Então, se sobrou um vão, você vai um pouquinho mais para trás e encosta bem. Cresce as costas, pernas afastadas na largura do tronco. É importante que o seu tronco fique praticamente entre as pernas, né? Principalmente a região das costelas. Imagina, mais ou menos, a nossa medida é o joelho na direção da axila, né? Claro que vai depender muito do tamanho do teu braço, né? De um monte de coisa. Mas usa mais ou menos essa medida. A gente sempre usa a medida do nosso próprio corpo para tentar fazer alinhamento, né? Então, as proporções corporais às vezes são diferentes de uma pessoa para outra, né? Então, a gente precisa respeitar, compreender e adaptar. Então, mantenha o sacro pressionando a parede, cresce as costas. A gente não vai arredondar a coluna. Vamos experimentar ir um pouquinho mais para frente, sem descolar o tronco da tua perna. Mantenha o sacro pressionando. Se afastou um pouquinho, vai mais lá para trás. Pressiona o sacro na parede, abre o peito, fica só mais um pouco aqui, cresce as costas. As pernas vão continuar afastadas na largura dos quadris. Nós vamos estender uma por uma, tentando manter a mão no pé e tentando manter essa pequena pressão do sacro na parede. Não é força aqui, tá? É um encostar, é só não relaxar o quadril para frente, mas manter, imaginando que você está pressionando o cóccix, inclusive, na direção da parede. Experimenta, se você puder estender a tua perna sem arredondar a coluna, sem tirar o sacro da parede e com as mãos no pé, ok. Se não dá para manter o pé, eu prefiro que mantenha o sacro e o crescimento das costas. Então, às vezes, até é melhor segurar aqui no joelho, mas manter o sacro pressionando e a coluna crescendo. Se mesmo assim não der e acabar arredondando a coluna, deixa levemente dobrado então o joelho e pode inclusive segurar aqui na região do tornozelo, né? Um pouquinho mais embaixo. Então, o importante é sustentar o sacro e a coluna reta. Só mais um pouco. Quem tá lá com o estendimento das pernas não vai para a perna, né? Eu quero que sustente mais a região do quadril do que a flexão da coluna. Então, mantenha essa ação de pressionar o sacro na parede. A última respiração. Volte. Solta um pouquinho, pode até encostar na parede se você quiser. E nós vamos deitar de barriga para cima, com os pés na parede. Deixa eu só mudar o posicionamento da câmera. Para um pouquinho mais próximo. Aí. Nós vamos deitar de barriga para cima.
Os pés na parede, 90 graus. Então, o meu joelho está alinhado com o calcanhar e alinhado com o meu quadril. Braços ao longo do corpo. Nós vamos fazer o movimento de báscula de quadril aqui. Então, mantenha a ação. A gente está puxando o zíper da calça para dentro. Então, a gente pressiona mais ainda a lombar no chão, quase que forma um vácuo aqui na região do abdômen. Na inspiração, a gente vai pressionar o sacro no chão e arquear a lombar. Inclusive, dá quase às vezes passar a mão aqui por baixo. Exala. Trouxe o umbigo para dentro. Cola a lombar no chão. Inspirando, gira o quadril para trás. Arqueia as costas e o umbigo vai para o teto. Exala. Encaixa o quadril para baixo. Inspira, o umbigo vai para o teto e arqueia a lombar. Deixa o pé levemente pressionar a tua parede, que isso vai ajudar na sustentação, principalmente na hora que você trouxer o quadril para dentro. Pressiona um pouquinho a parede lá para frente, para poder encaixar bem a lombar. E você vai continuar mais um pouquinho. Então, o movimento de báscula de quadril, que é esse movimento aqui, ele é muito importante para a nossa coluna, para o nosso quadril e para o movimento da coluna. Porque a coluna se movimenta através da base. E a base é essa região, né? O sacro, região baixa aqui da lombar. Próxima vez que passar no centro, a gente vai deixar a coluna neutra. O que é coluna neutra? A lombar, ela tem um arqueado, então a gente vai sustentar. Então, não faça de novo aquela pressão, né? A gente vai sustentar esse pequeno arqueado da lombar, uma pequena pressão do pé na parede e o quadril não sai do chão. Braços para cima, como se fosse a mesma posição que a gente fez lá sentados. Mantém o polegar no chão e a palma das mãos para dentro, braços afastados da largura dos quadris. A última respiração. Volta. Tira os pés, abraça as pernas. Se quiser, faz balanço. Volta novamente. Lá, os pés na parede. A gente vai cruzar perna direita em cima da esquerda. Tornozelo na coxa e abrindo a perna direita para fora, né? O joelho para fora. Deixa pressionar o pé esquerdo na parede. Se aqui é o teu máximo, se você sente principalmente a região aqui posterior da perna direita, fica aqui, não precisa sair. Se dá para sair, tirou o pé da parede e acima de você. Você pode segurar aqui no joelho, para quem tem a perna mais grossa, pode segurar atrás da coxa só, né? O importante é não deixar vir para dentro e a gente desnivelar tudo, né? Mantenha o olhar para o teto, não precisa trazer o queixo para o teto, né? Relaxa a cervical. Olhar para o teto, deixa a curva da cervical também se sustentar. Volte, desfaz e troca. Trouxe a esquerda, afastou o joelho, tirou o pé, se for possível para você, e aproxime. Relaxa o pescoço, não precisa trazer a cervical muito para dentro.
Volte, desfaz, pode estender as pernas e até soltar um pouquinho. Volte lá os pés na parede, 90 graus. Nós vamos tirar o quadril do chão. Então, braços ao longo do corpo, empurra a parede e sobe o quadril. Soltando o ar, a gente vai descer vértebra por vértebra. Mais 2 vezes. Inspire subindo. Solta o ar, volte. A última vez. Agora que voltou, eu vou sugerir de você chegar com o quadril mais próximo da parede, né? Então, vira de lado, apoia, senta aqui mais próximo da parede e deita novamente. Quem tiver no período menstrual ou com alguma outra dor na região da cervical, pode só ficar aqui, com as pernas para cima. Se dá para ir mais e fazer a postura invertida, vai deixar pés na parede, braços ao longo do corpo. Subiu toda a coluna. Experimente trazer cotovelos alinhados com os seus ombros, mãos no quadril. Faz o quadril sentar em cima da mão, né? Como se fosse uma mãozinha francesa, né? Traga os pés na linha dos olhos, ou então deixa um pé na parede, só traga um. Quando você tiver força, você troca ou experimenta trazer os dois. Mantenha a mão lá como se fosse uma mãozinha francesa. Se estiver doendo muito o cotovelo, você pode afastar um pouquinho os braços ou então experimentar ir subindo mais a perna, né? Se não dói o cotovelo, tenta ficar um pouquinho aqui, viparita, né? Relaxa o pescoço. E a gente vai voltar. Coloca o pé na parede, depois o outro. Volta a coluna. Planta dos pés unidas, joelhos afastados. Se ainda é desconfortável, pode ser com as pernas cruzadas aqui e os braços segurando, uma mão em cada cotovelo, braços acima da cabeça, apoia lá no chão. Se é ruim aqui para os teus ombros, segura nas mãos. Volta os pés na parede. Braços alinhados com os ombros para a lateral. Aqui vai depender também do teu corpo, da proporção do corpo e do seu alongamento. Então, se para ficar aqui o teu quadril sai muito do chão, precisa ir um pouquinho mais lá para trás para que fique confortável com o quadril no chão. Nós vamos caminhar com os pés para o lado direito até ele chegar no chão, as pernas, né? Então, vai pela parede. Quando chegar a perna no chão, é hora de parar. E aí, então, deixa o pé encostado no chão, a perna, você vai olhar para o lado esquerdo. Tenta manter uma perna sobre a outra. Se está muito forte a torção, vai mais para cima, que a gente já alivia, né, a distância no pé na parede e a distância da perna com o tronco.
para a gente voltar. Olha para cima, palma da mão para baixo, vem caminhando com o pé, ó, pela parede. Não usa a força das costas aqui. Quando chegar no centro, se ajeite, às vezes o quadril sai do lugar e a gente vai para o outro lado. Palma das mãos para cima, vai caminhando com os pés pelo lado esquerdo, tenta sustentar sem deixar a perna cair. E agora vai olhar para o lado direito. Palma da mão para baixo, vem caminhando com os pés pela parede. Afasta um pouquinho, abraça os pés. Se quiser fazer um balanço, fica à vontade, senão fica aí no centro. E a gente vai deitar para o relaxamento. Você é quem sabe para onde você vai, né? Eu sempre dou preferência de ficar com a cabeça na direção da parede, né? Então, vira de lado, senta, depois você vai se deitar com a cabeça voltada para a parede, né? Principalmente porque eu sou grande, se eu fico ao contrário, minha cabeça fica fora do tapete, né? Então, é importante ficar a cabeça no seu tapete, não... se alguma coisa precisa ficar fora do tapete, são os pés e as mãos. Então, se você tiver uma almofada, pode colocar embaixo dos joelhos, braços ao longo do corpo, palma das mãos para cima. Se você tiver um paninho, você pode colocar nos olhos para poder, né, ficar um pouco mais escuro, inclusive até o leve peso. Então, fique aí deitado para o relaxamento. Se posiciona de uma forma que você não precise se movimentar. Então, é super importante você respeitar essa soltura, essa entrega. Então, qualquer tipo de vontade de se movimentar, a gente não quer ficar segurando nosso corpo, né? Exigindo que fique, como que eu vou dizer, como se fosse uma proibição. Não é isso que a gente busca no yoga, a gente busca controle. E controle significa estar disponível para dominar, né? Então, aquela vontadezinha de se movimentar cada vez mais sempre tem uma dificuldade por trás de relaxamento. Então, a gente quer dominar isso. E para dominar, a gente precisa respirar, observar e respirar. Então, se começa a dar vontade, né, de se movimentar, observe, respire e vai deixando o corpo se entregar aos poucos. Dessa forma que a gente consegue atingir um relaxamento. Deixando
respiração auxiliar nesse processo. Karpura Gora Karunavatara Sansara Shara Bhujagendrahara Sada Vasantam Hridayarabhinte Bhavam Bhavani Sahitam Namami Mandaramala Kalitanakaye Kapalamala Shiva Shankaraye Visheshwaraye Jagidambaraye Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Shivaya Om Namah Shivaya Karpura Gora Karunavatara Sansara Sharam Bhujagendrahara Sada Vasantam Hridayarabhinte Bhavam Bhavani Sahitam Namami Mandaramala Kalitanakaye Kapalamala Shiva Shankaraye Visheshwaraye Jagidambaraye Namah Shivaya Om Namah Shivaya 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 Namah Shivaya Om Namah Shivaya. Devagarzinho se movimentando,
espreguiçando os pés, as mãos. Vem se sentando. Se você tiver uma almofada para sentar em cima, ou algo, né, mais durinho, fica à vontade. Apoie as mãos nas pernas, olhos fechados. Enxadez do rosto sereno. Verifique se a coluna está reta, se não está começando a cair os ombros para frente. Respiração livre. A gente vai fazer uma pequena ação de fechar a glote para escutar o som da respiração. Não precisa fazer tão alto como quando a gente faz o Ujjayi, que é aquela respiração na garganta, bem focada. Não precisa ser tão alto assim, mas que seja um mínimo para que você se escute. Então vai escutando esse somzinho na tua garganta, como se estivesse levemente fechando a glote. Imagina quando a gente faz o Ujjayi, que a gente faz uma ação maior, que a respiração fica mais oca, como se a gente estivesse fazendo uns 30% do Ujjayi. Então é leve, né? É um leve escutar, um ressonar. Nós vamos mentalmente, junto com essa respiração, cantar um mantra, que é um Bidya mantra, na verdade, um som menor, um som semente, mas que a gente vai cantar mentalmente, junto com a respiração. Então, no momento que você estiver inspirando, você vai cantar Su. E enquanto você estiver expirando, você vai cantar Ram. Então, mentalmente e junto com respiração. A própria ação de levemente fechar a glote já faz com que a gente faça uma respiração mais completa. Inspirando de baixo até em cima e soltando o ar de cima até embaixo. Você pode deixar as mãos nas pernas, se você preferir, palma da mão para cima, indicador ou na ponta do polegar ou na base do polegar, tanto faz, é o mesmo mudra. Mas pode ser as mãos na direção dos calcanhares também, desde que os ombros não caiam para frente. Continue a cantar mentalmente. Esse Bidya Mantra tem um significado, né? O som da respiração. Eu sou, Soham, que traz essa intenção, essa carga do quanto nós somos, né? Essa energia vital que a gente respira. Né? Para o yoga, a respiração não traz apenas oxigênio, que é vital, né? Mas traz também vitalidade. Então, uma boa respiração, uma boa postura nos traz vitalidade, né? Então, a respiração sendo um simbolismo de vida, vitalidade, de energia, não energia no sentido muito etéreo, né? Mas energia de disposição, inclusive. Cante mais algumas vezes.
próxima vez que você exalar, respiração livre. E nós vamos manter a atenção num ponto só. Eu vou sugerir a ponta das narinas. Não precisa abrir os olhos para olhar para a ponta das narinas, mas você mantém a sua atenção na ponta das narinas. Se você estiver com muito sono, você deixa os olhos entreabertos e marca um ponto no chão para sustentar o teu olhar. À medida que você for conseguindo dominar, feche os olhos e a atenção na ponta das narinas. O aspecto visual, né? A nossa visão ela está oculta, de olhos fechados, mas a gente ainda consegue imaginar, você consegue me imaginar aí na tela do teu computador ou do teu celular. Você consegue visualizar o local onde você está realizando a tua prática. Deixe tudo isso se desfazer e você sustentar a sua atenção na ponta das narinas. Olfato, paladar. Se você tem algum cheiro nesse momento, uma sensação na boca. Observe e volte a atenção para as narinas. Os sons lá de fora, os sons aqui do vídeo. Volte a atenção para o som da respiração. Você não precisa mais cantar Sohan, mas escute o som da respiração leve. Sensações do teu corpo, às vezes uma vontade de se mexer. A gente mantém o corpo ativo minimamente para se sustentar com a coluna ereta. E qualquer tipo de pensamento que surja, que é natural surgir, a natureza são os movimentos mentais, os pensamentos. A gente se posiciona observando eles. Mantenha o foco da atenção na ponta das narinas, na sensação do ar tocando as narinas e no leve som da tua respiração. Enquanto você fizer isso, você vai continuar a manter a respiração como foco e os pensamentos vão tendendo a ir embora, a diminuir. A ficarem mais enfraquecidos.
Deixe o silêncio ser o seu grande norte, o seu grande guia. Um estado precioso internamente. Toma uma inspiração profunda, esfrega uma na outra, apoie conchinha nos olhos. Mãos unidas no centro do peito. Relembre o teu propósito, reafirme. A gente vai finalizar cantando o mantra da paz, que possa sempre haver harmonia entre nós, que não haja desentendimentos e que a gente possa sempre desenvolver, né, essa relação de aprendizado com muita paz. E em seguida, Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviyan Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigada. Que vocês tenham um ótimo dia. Estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer pergunta. Podem entrar em contato comigo. Muito obrigada pelo acompanhamento, pela partilha. Seguimos juntos. Um grande abraço.